Agora fica mais difícil, né? Vocês vão ficar pensando no lanche e não vão ouvir nada da mensagem. Eu espero que eu consiga manter a atenção de vocês na mensagem, né? Não no lanche. Perguntei ao pastor quanto tempo ele prega na igreja. Então os irmãos da igreja sabem aí quanto tempo o pastor prega. Os visitantes não vão ficar sabendo, né? Então vão só ver no final da mensagem. Irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui nesta conferência e com esta responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. É sempre uma grande responsabilidade falar da palavra do Senhor, mas é um imenso privilégio para todo cristão falar da palavra do Senhor. E nós temos, nesta ocasião, uma conferência missionária. Então, os irmãos possam ser desafiados. Semana passada teve a infantil, essa semana jovem, próxima semana a toda a igreja, que vocês possam ser desafiados a servir fielmente ao Senhor. Nós queremos estudar ao longo desses 2 dias, um pouco sobre missões e que o Senhor possa ajudar você a entender o propósito dele para a sua vida. Como o pastor Walter falou, nós estamos ajudando na Igreja Batista do Alto. Temos um ministério juntamente com o pastor Almir Cosentino. Outro Almir, só que o Cosentino. Agradecemos a Deus pela forma como ele tem nos ensinado aquela igreja. Temos aqui jovens que estão nos apoiando, e agradecemos ao Senhor pela igreja que Ele tem nos confiado e a responsabilidade que Ele tem nos dado. Vamos iniciar o nosso estudo, e antes de abrir as Escrituras, como é uma conferência jovem, eu vou pensar que estou em uma mocidade, e os jovens da igreja sabem que na mocidade eu geralmente convido alguns jovens para participar. Aqui eu não vou dar a opção para você levantar a mão, porque senão todo mundo vai querer levantar a mão e participar, e aí eu não termino a mensagem. Mas eu gostaria de convidar 4 jovens aqui à frente, 4 jovens corajosos ou corajosas, para me ajudarem em alguma coisa que eu vou dizer quando você chegar aqui à frente. Temos um aqui, e ele falou comigo logo quando chegou, eu não combinei nada com ele. Kainan. Outro jovem, temos 2 se levantando aí. Pode vir, já está em pé mesmo. Temos 4. Quando o Michael me disse me convidou para esta conferência, juntamente com o pastor Walter, e me deu este tema, eu batalhei muito e compartilhei até com o irmão Valquene, né? A minha luta para expor a palavra de Deus nesse tema. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Eu espero que eu não precise mudar a mensagem com as suas respostas, né? Mas eu gostaria primeiro de saber de Kainan, o que você acha que é missões? Missões é pregar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, não só aqui no nosso lugar, mas em outros lugares também. E seguir a palavra de Deus, certamente, e também muita coisa isso já, né? E por que você acha que é importante? Porque é uma ordenação de Deus, a gente tem que seguir o mandamento dele, e ele pediu para a gente pregar a palavra de Deus a todo mundo, por isso que a gente tem que fazer isso. Obrigado, pode sentar lá. Não tem prêmio não, mas respondeu certo. Agora Jordão, eu já conheço ele, né? Então, o que é missões para você? Não pode copiar a resposta dele. Missões é cumprir o ID de Jesus, né? Ele nos fala, ir pregar o evangelho a toda criatura. Eu vejo que não é somente aos discípulos, não somente aos apóstolos, mas a todos nós crentes, né? Temos no seu nome. Então nós devemos, acima de tudo, missões representam obediência a Deus. E por que é importante missões? Porque é importante, vamos ver. Porque missões. Porque missões você vai pregar a palavra de Deus e vai botar um prato que Deus ensinou, que é o amor próximo, a simpatia, a empatia
demonstrar ser um crente de verdade, demonstrar, compartilhar as boas novas do Evangelho, compartilhar o que o Senhor Deus fez por você. E ter a concepção que existe um mundo onde todos são pecadores. Não existe um menos, outro mais, todos são pecadores. Ter essa concepção, e a concepção de que todos precisam da palavra de Deus, todos sem qualquer hipótese. Obrigado, pode sentar. Eu acho que esse rapaz vai ser pastor. Ricardo, o que é missões? Missões é um ato urgente. É uma coisa que precisa ser feita por todos nós urgentemente. As pessoas estão perecendo sem Cristo. E a nós foi dada essa ordem e cabe a nós cumprir. Na verdade, é um privilégio para fazer isso. Obrigado. Então, vimos aí 4 definições ou 3 definições de missões e alguns deles mostraram por que missões é importante. Queremos ter uma palavra de oração e logo após queremos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que temos de reunidos, poder adorar aqui e em forma de igreja glorificar o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor por este tempo que teremos de pregação da Tua palavra, que de fato possamos ser edificados por ela e aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. Que o conhecimento que temos do Senhor possa nos mover para fazer o Senhor conhecido em todos os lugares. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estive pensando para este primeiro estudo e sobre este tema, missões, por que me importar? A minha resposta para esta pergunta foi porque missões, ou a obra missionária, ela está intimamente ligada com a glória de Deus. Eu não posso separar missões da glória de Deus. A glória de Deus é a base para missões. Se eu não conheço Deus, eu não posso fazer missões. É por isso que o missionário ele não pode evangelizar. Então, necessitamos de um conhecimento de Deus. E toda vez que eu falo ou prego sobre este assunto, missões, eu gosto bastante. É algo que me chama a atenção e que me traz à memória bons momentos que eu vivi em minha vida cristã como missionários em minha igreja, onde eu me converti em Mossoró, e missionários que eu pude conhecer no seminário, e isso me incentiva a servir mais ao Senhor. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essas boas lembranças e esse incentivo, me vem uma preocupação. Será que as pessoas que servem neste ministério entendem de fato a grandeza deste ministério, o sentido verdadeiro deste ministério, o sentido verdadeiro desta obra? Será que as pessoas sabem o que é missões? Nós vimos definições diferentes. Pensando nisso, nós queremos trazer uma definição de missões que talvez não seja parecida com nenhuma dessas. Mas é o que a Bíblia diz sobre missões. Não estou dizendo que ninguém falou aqui sobre na Bíblia, né? Mas de uma forma geral, é como nós podemos entender missões desde Gênesis até Apocalipse. É o que a Bíblia resume sobre missões. Uma grande dificuldade para nós definirmos esse termo é porque este termo ele não aparece na Bíblia. Você pode procurar nos manuscritos originais, se você um dia encontrar, e você não vai achar missões escrito na Bíblia. Mas dentro dos princípios e dos textos que nós temos, nós podemos observar a definição por meio daquilo que Deus revelou em sua palavra. E queremos definir missões como uma atividade de Deus, onde Ele envia ou comissiona agentes humanos e não humanos. Nós vemos Deus usando muitas vezes anjos para cumprir a sua vontade, para expressar por meio de proclamação ou realização a sua vontade, a fim de que seus propósitos sejam realizados.
Trazemos esta definição de missões porque nós podemos observar missões no Velho Testamento. E missões é uma atividade de Deus onde Ele comissiona pessoas ou agentes não humanos para cumprirem a sua vontade. Cumprir a vontade de Deus. Por não ter conhecimento do significado de missões, muitas pessoas servem neste ministério sem entender o foco de missões. Talvez se eu perguntasse a vocês e pedissem para vocês responderem, teríamos várias respostas também diferentes, mas qual seria o foco de missões? Qual seria o objetivo, a finalidade? Talvez a sua resposta girasse em torno de salvar pessoas por meio da proclamação do Evangelho. Agora deixe-me perguntar, se as pessoas não se converterem, será que o objetivo foi por água abaixo? Quando eu estava estudando este assunto, me veio à mente o ministério de Jeremias. E se você já leu Jeremias, você vai saber que Jeremias trabalhou durante 45 anos. E sabe quantas pessoas ouviram as palavras de Jeremias? Registrada na Bíblia nós só temos uma, que foi a pessoa que ajudou ele a escrever. 45 anos de ministério em Jerusalém. 40 anos em Jerusalém, mais 5 no Egito. Uma pessoa. Se não fosse ninguém, será que o profeta tinha falhado? A missão dele não foi converter o povo, porque nós vemos que essa missão é do Espírito Santo. A missão dele era proclamar, anunciar os juízos de Deus e a palavra de Deus para aquele povo. Então parece que nós temos um objetivo mais sublime para missões do que simplesmente salvar pessoas por meio da proclamação do Evangelho. Este objetivo de missões está intimamente ligado com o objetivo da igreja. E se eu perguntasse para vocês qual seria o objetivo da igreja, vocês me responderiam em torno deste tema também: evangelizar e fazer missões ao redor do mundo. Nós temos um ID. Mas será que o objetivo máximo da igreja, a finalidade da igreja, é esta? E se ninguém se converter? E se ninguém der ouvidos? Quando nós observamos o que a Bíblia fala, nós vemos que a principal responsabilidade da igreja, minha, sua, é glorificar a Deus. A glória de Deus é a principal responsabilidade da igreja. Nós temos ao longo da história um catecismo chamado de Westminster. E este catecismo nos lembra que a função do homem, ou o propósito do homem ter sido criado, é glorificar a Deus e se deleitar em Deus. Então, se esta é a finalidade do homem, nós não podemos ter outra finalidade também para missões, ou para a igreja. Se a igreja é composta por uma reunião de crentes redimidos em Cristo, estes também devem compartilhar deste mesmo propósito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Este não é o texto que iremos tratar hoje, mas é um texto que queremos fazer uma introdução a este assunto. Efésios capítulo 1 é um texto bastante pertinente e especialmente é uma das cartas que eu mais gosto na Bíblia. Efésios capítulo 1, se você ler todo o capítulo, você vai ver Paulo falando um pouco sobre a salvação, mas nós não queremos ler todo o capítulo. Quero que você direcione a sua atenção para o versículo 6, versículo 12, versículo 14. Versículo 6 diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aqui nós podemos pensar na bênção de ter sido escolhido, de ter sido predestinado, e nós fomos escolhidos para o louvor da glória de Deus. Versículo 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E aqui nós pensamos na salvação proposta por Cristo, a redenção
que Paulo inicia falando no versículo 7. Nós somos salvos para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós recebemos o Espírito Santo e temos Ele habitando em nós, em louvor da glória de Deus. Será que existe outra finalidade para o homem? Não. Nós observamos claramente nesse texto que a finalidade do homem, da igreja, de missões, é a glória de Deus. Existe um relacionamento muito íntimo. E quando nós observamos a verdadeira importância da obra missionária, nós entendemos que a obra missionária, ela intensifica, ela amplia o culto que glorifica a Deus. Por isso que missões também não podem ser feitas de qualquer forma. Por isso que existem pastores que trabalham com missões, porque eles precisam instruir como deve ser feito. Então nós podemos ver que a glória de Deus é o fundamento de missões. Esta ênfase teocêntrica em missões pode soar estranho para o ouvido de algumas pessoas que acham que nós podemos fazer qualquer coisa e isso é missões. Não é assim. Deus deve estar no centro e tudo o que for fora disso não pode ser utilizado para missões. Nós devemos entender, você jovem, que missões é importante fazer missões porque ela reflete a glória de Deus para todos. Por isso nós devemos fazer missões. E tendo isso em mente, nós queremos trazer hoje duas relações sobre a glória de Deus e a obra missionária. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmo 96, o texto que o irmão Michael adivinhou que eu iria utilizar hoje à noite. Tinha tantos textos para ele leu o Salmo 96. E nós queremos observar duas bases que são importantes e que devem estar em sua mente, a fim de que você possa também considerar importante fazer missões. O Salmo 96, nós queremos ler do versículo 10 ao versículo 13. Verso 10 diz: Dizei entre as nações, o Senhor, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue os campos e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nós encontramos neste salmo, talvez muitas vezes lido, mas poucas vezes estudado, nós encontramos o salmista destacando algo muito importante, que é a nossa primeira base. A glória de Deus, ela é o motivo para fazer a obra missionária. Ela é o que impulsiona alguém a fazer a obra missionária. Quando nós lemos os primeiros versículos deste salmo, do versículo 1 até o versículo 6, nós encontramos o salmista colocando 5 imperativos. 5 imperativos. E você pode ver aí em sua Bíblia, está claro: cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, proclamai a sua salvação, anunciai, bendizei. Temos aí 5 imperativos que expressam que a glória de Deus é o motivo para fazer missões. 5 imperativos que nos mostram claramente que a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Se você observar o versículo 4, depois dele mostrar a necessidade de cantar, proclamar, anunciar, o versículo 4 ele diz: porque grande é o Senhor, porque todos os deuses
dos povos não passam de ídolos. Glória e majestade estão diante deles. Ele dá pelo menos duas finalidades para dizer por que nós devemos louvar ou glorificar a Deus com as nossas vidas. Porque o Senhor é grande. Porque não existe nenhum outro Deus como Deus. E quando ele fala, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, a palavra ídolo significa nada. Porque todos os deuses dos povos não são nada. Porque existe só um único Deus. E este Deus, ele deve ser o Deus que é glorificado. Talvez, para você até hoje, a motivação para fazer missões fosse salvar homens por meio da pregação da palavra. Mas você deve entender que a glória de Deus deve ser a motivação para você fazer missões. Como já perguntamos, se as pessoas não se converterem, como fica a sua motivação? Já viu alguém pregar tanto para uma pessoa e ela simplesmente dizer: eu entendo o que você está dizendo, mas eu não quero aceitar Cristo? A sua motivação como fica? Porque estávamos tão motivados para convencer a pessoa de que ela necessitava de Cristo, que a nossa motivação estava baseada na salvação dela. Mas nós devemos lembrar que a nossa motivação deve ser a glória de Deus. O desejo que Deus seja adorado e a sua glória conhecida entre todos os povos deve ser a nossa motivação para realizar missões. Parece que a mensagem também está pensando no lanche, né? Está querendo ir embora. Então, irmãos, nós vemos que esta única motivação deve estar em nossas vidas. Devemos pensar exclusivamente que a glória de Deus, ver outras pessoas glorificando a Deus, deve ser a nossa motivação para realizar a obra missionária. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando o seguinte texto: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Além de a motivação de pregarmos o Evangelho ser de fato a glória de Deus, é a nossa responsabilidade. Pregar o Evangelho e fazer pessoas glorificarem a Deus por meio das suas vidas. A paixão de Deus, ou por Deus e por sua glória, deve ser o motivo para realizarmos missões. E nós podemos ver que quando pessoas não amam a Deus, não glorificam a Deus, elas fazem missões de forma errada. Quantos movimentos missionários existem ao redor do mundo? Muitos. Agora, destes muitos movimentos que existem, quantos de fato estão conduzindo pessoas à salvação, a glorificarem a Deus por meio da sua vida? Precisamos entender que quando o desejo por Deus está fraco, certamente a obra que eu irei fazer em missões será fraca. Quando a igreja não zela pela glória de Deus, ela pode até fazer missões, mas será da forma errada. Porque a vida dela, desta igreja, não vai estar centrada em glorificar a Deus. E ela vai conduzir pessoas a não glorificarem a Deus com suas vidas. E isto é errado. A nossa vida, nós somos criados exclusivamente para glorificar a Deus. Não existe outra finalidade. Vamos para mais um texto nas Escrituras e depois voltaremos para o Salmo 96. Vamos em Apocalipse capítulo 4. E talvez a figura de Apocalipse capítulo 4 seja a figura que desejamos ver em nossas igrejas. E esta é a perfeita adoração expressa pelos cristãos redimidos,
Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E só para entrarmos no contexto, nesse texto nós vemos João chegando até o céu, tendo a visão daquilo que estava acontecendo no céu. E no versículo 8 nós encontramos o seguinte: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vá agora até o versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas exclusivamente para a glória de Deus, para que todas estas coisas criadas pudessem render glória a Deus, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e glória. Então, para chegarmos a esta figura, e chegaremos assim quando nos encontrarmos com o Senhor, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade missionária está fundamentada na glória de Deus. Devemos zelar pela glória de Deus, e certamente isso irá nos motivar. Quando nós estivermos de fato saturados por esta glória tão sublime, nós teremos o imenso prazer de realizarmos missões. Muitas vezes, e geralmente isso acontece com jovens, estamos com conferência jovem, então vou falar de vocês, né? Os jovens se interessam por missões, geralmente quando o pastor diz: vamos fazer alguma coisa. Agora, dificilmente o jovem se interessa por missões quando ele está lá na faculdade, ou quando ele está com a roda de amigos. Parece que a motivação dele por missões está mais em uma atividade na igreja. Irmãos, a nossa motivação deve ser a glória de Deus. Em qualquer lugar, ou em casa, se eu tenho parentes descrentes, ou em um círculo de ateus na faculdade. A glória de Deus deve me motivar. Foi esta glória que motivou Paulo a anunciar a qualquer pessoa, ou ao rei, ou a um mendigo qualquer na rua. Ele estava baseado nesta glória. E nós devemos assim também ter a glória de Deus como o fundamento, como a motivação, como o combustível de nossa obra missionária. A segunda base e última que queremos ver nesta noite é que a glória de Deus também, ela é o alvo de missões. Ela não somente é o motivo, mas ela também é o alvo final de missões. E volte sua Bíblia para o Salmo de número 96. E neste Salmo, nós queremos também observar esta verdade. A partir dos versículos, do versículo 7 até o versículo 13, nós observamos que mais uma vez o salmista utiliza 5 imperativos: tributai, 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 trazei, dizei. 5 imperativos novamente. Parece que ele está fazendo um tipo de paralelismo, né? 5 imperativos no início, mais 5 no final, para encerrar o salmo. E estes imperativos nos dão a ideia de que quando nós conduzimos pessoas ou quando falamos, anunciamos a glória de Deus aos povos, como nós podemos ver versículos 2 e 3, nós estamos conduzindo pessoas a glorificarem a Deus, atribuírem glória devida ao nome de Deus. E você pode observar isso no versículo 8. Tributai, ou atribuir, ou dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aqui ele não está falando para
judeus ou para crentes, mas ele está falando para aquelas pessoas que ouviram da salvação no versículo 2. Pessoas que ouviram devem tributar, devem proclamar, devem atribuir a glória devida ao Senhor. O alvo final. Conduzimos, anunciamos o Evangelho para que pessoas possam ser conduzidas a glorificarem a Deus. Isso deve ser a nossa motivação e deve ser também o alvo final. Você já se perguntou por que este deve ser o alvo de missões? Porque a glória de Deus também deve ser o alvo de missões. Nós vimos Apocalipse capítulo 4. No final dos tempos, todos vão dar glória a Deus. Tudo aquilo que foi feito ao redor da terra vai, ao final da sua vida, render glória a Deus. Todas as coisas, no céu, na terra, em qualquer lugar onde estiver, vai render glória a Deus. Pensando neste assunto, a glória de Deus é o alvo de missões, nós queremos observar que a glória de Deus é o alvo de missões, porque primeiro, o alvo da obra missionária e o alvo principal de Deus é a sua própria glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. O alvo de missões é a glória de Deus, porque o alvo principal de Deus é manter e demonstrar a sua glória a todos os povos. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 48, versículo 9, você vai observar claramente esta verdade. Isaías capítulo 48, versículo 9, nós temos o profeta Isaías mostrando esta verdade, que Deus tem zelo por sua própria glória. E ele diz assim no versículo 9: por amor do meu nome. De quem? Do profeta? Não. Por amor do meu nome, do Senhor, retardarei a minha ira, por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te aprisolei, mas disto não resultou prato. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outra. Deus tem zelo por sua glória. Você já andou com algo precioso em suas mãos? Você tem a glória de Deus em suas mãos. Como você trata a palavra revelada de Deus? A palavra que revela a glória de Deus para o homem. Lembre-se, a glória de Deus é o alvo de missões. É o alvo de missões porque para Deus o seu principal alvo é manter a sua glória. Deus não quer que o seu nome seja profanado. Deus não divide a sua glória com outra pessoa. Um certo homem que talvez vocês conheçam de livros, chamado Jonathan Edwards, disse: a grande finalidade das obras de Deus expressas na Bíblia de modo diverso é de fato apenas uma. E essa finalidade única é mais apropriada e compreensivelmente chamada de a glória de Deus. Não existe outra coisa. Deus preza por sua glória e o seu principal alvo é manter a sua glória. Se você lembrar do Salmo número 19, versículo 1, o texto diz: os céus proclamam tudo criado. E aí quando eu vejo os céus proclamam, eu não penso neste céu que nós conseguimos ver, mas eu penso na imensidão do universo. Tudo foi criado para a glória de Deus. Não existe nada que pode ter sido criado sem ter este alvo ou finalidade. Tudo foi criado com esta finalidade. Vimos que
o principal alvo de Deus é manter a sua glória, mas nós também vemos que dentro deste pensamento que a glória de Deus é o alvo de missões, nós também observamos que o nosso propósito de levar as nações a regozijarem-se em Deus e glorificá-lo está também dentro deste alvo de a glória de Deus ser exaltada por todos os povos. É nossa responsabilidade, e nós vemos isso claramente no Salmo 96. Anunciai a salvação a todos os dias. Cantai ao Senhor. Anunciai entre os povos, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é o único Deus. Glória e majestade estão diante dele. E o resultado disso, as pessoas vão atribuir glória a Deus. Tributai nações a glória devida ao seu nome. Irmãos, é nossa responsabilidade. Nós temos visto no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis capítulo 12, quando Deus comissiona Abraão, e nós vemos que naquele capítulo não somente existe uma bênção para Abraão, mas no final do versículo 3 diz que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E você pensa qual é a bênção que eles receberam, ou que nós recebemos? Não foi uma terra, não foi uma dinastia, não foi uma descendência, mas foi um Salvador. Por meio de Abraão, por meio do descendente de Abraão, Cristo, todos os povos podem ser abençoados. Ou podem, por meio de Cristo, glorificarem a Deus. Isso é maravilhoso. Nós devemos levar pessoas, conduzir pessoas, não para a igreja, para esta finalidade, para simplesmente vir à igreja, mas nós devemos conduzir pessoas a serem de fato verdadeiros adoradores do Deus Altíssimo, que glorifiquem ao Deus Altíssimo. Se você voltar para o Salmo 96 e observar os versículos 10 a 13, você vai ver nesse trecho que o salmista estava falando exclusivamente das nações. Dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folguem os campos e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Sabe qual é a dificuldade de entender que a glória de Deus é o alvo de missões? É o crente. Porque muitas vezes, para a vida do crente, a glória de Deus não é o alvo da sua vida. É muito triste quando pessoas vivem sem Deus de fato ser o ponto principal da sua vida. E dentro desses últimos dias, nós observamos como o nosso país está diferente. Estamos em campanha política. Quantos crentes demonstram que são crentes na época da eleição? Quantos crentes observam o Salmo 96, observam que foram criados para a glória de Deus e refletem a glória de Deus nas redes sociais? Olha, irmãos, eu não estou falando de partido político ou algo assim, porque nós sabemos que temos, e certamente o pastor ensinou o distintivo dos batistas, e um dos nossos distintivos é a separação de igreja e Estado. Mas, irmãos, dificilmente um crente que se envolve tanto desta forma, ele tem a glória de Deus como alvo de sua vida.
Lembre-se. Por que você deve se importar com missões? É simplesmente, e até Laís às vezes reclama, porque eu digo, é só por causa da glória de Deus. Coisa pequena. A glória de Deus deve ser a base, o motivo, o combustível para você fazer missões, como também deve ser o alvo, não somente de missões, mas da sua e da minha vida. Jovem, é difícil ter uma vida onde o alvo da minha vida é glorificar a Deus, mas você foi criado para isso. Leia Efésios capítulo 1, você foi escolhido para isso, você foi redimido para isso, você tem o Espírito Santo para isso. Então não mude o foco de sua vida. Se você de fato glorifica a Deus com sua vida, você vai julgar que missões é importante para você fazer e você vai fazer da forma correta, que glorifica a Deus, não de qualquer forma. Você já tentou pregar para alguém quando a sua vida está em pecado? Como eu posso conduzir uma pessoa a glorificar a Deus quando eu não estou glorificando a Deus? Não posso. Contradiz aquilo que a própria palavra diz. Missões não é o alvo da igreja. Está dentro das responsabilidades. O alvo da igreja é glorificar a Deus. O alvo do homem é glorificar a Deus. Mas a igreja tem muitas responsabilidades. Tem ensinar, exortar, evangelizar, admoestar. E você pode listar muitas outras. Mas o alvo da igreja é glorificar a Deus. E nós devemos glorificar a Deus fazendo missões, porque a glória de Deus é o combustível de missões, o motivo para nós fazermos missões, como também é o alvo para nós realizarmos a obra missionária. Quando nós falamos que o objetivo da igreja não é missões, nós não estamos diminuindo a obra missionária, mas nós estamos exaltando a Deus, que deve ser exaltado. O nosso foco não é o homem, a salvação do homem, mas é Deus e a glória de Deus. Por isso a glória de Deus é o alvo da igreja, a finalidade da igreja, a tendência das igrejas. E você pode ver igrejas aí que se envolvem a fundo com missões. Você pode observar igrejas que não são do nosso meio, que são igrejas missionárias, entre aspas. Elas não pregam, elas não se dedicam a pregar a Bíblia, a incentivar pessoas a glorificar a Deus, mas nós temos utilização de vários métodos pragmáticos para simplesmente atrair pessoas para a igreja e de repente ter uma igreja cheia. Graças a Deus, eu paguei introdução a missões com o pastor Paulo e ele falou bastante sobre isso. Nós devemos ter o cuidado de não utilizar meios errados. A glória de Deus deve ser exclusivamente o motivo e o alvo da obra missionária, e a palavra de Deus deve ser o atrativo para as pessoas. Aquilo que as pessoas olhem e se deleitem e glorifiquem a Deus e cheguem no céu e não digam assim: o pastor me enganou, porque ele me ofereceu tantas coisas dentro da igreja e eu chego no céu só tem a Bíblia. Precisamos entender que missões não envolvem o bem-estar ou a glória do homem, não envolvem o crescimento e ampliação da igreja, mas a glória de Deus é que está em jogo em missões. Devemos fazer missões porque a glória de Deus é o motivo e o alvo de missões. Como Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, nós devemos entender que o propósito máximo da igreja é glorificar a Deus. Nós devemos entender que precisamos nos importar com missões, porque quando fazemos missões, nós divulgamos a glória de Deus. Nós conduzimos pessoas para adorar, para glorificar a Deus com suas vidas.
Que o Senhor possa nos ajudar a sermos servos fiéis, a termos o alvo correto, o entendimento correto e realizarmos a obra que Ele tem para fazermos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é tão rica e por meio dela nós podemos conhecer o Senhor. E não somente conhecer, Pai, mas também fazê-lo conhecido aos outros povos. Senhor Deus, nós pedimos por estes jovens que ouviram a palavra do Senhor, palavra tão preciosa. Pai, que todos possam ter suas vidas voltadas para o Senhor. E certamente, se tiverem suas vidas voltadas para o Senhor, vão colocar missões em sua devida importância e lugar. Vão fazer missões, vão pregar a palavra do Senhor, vão anunciar as boas novas do Senhor em qualquer lugar. Vão ser motivados pela glória do Senhor e vão entender que o alvo de suas vidas, da obra missionária, da igreja, é a glória do Senhor. Pai, nos ajuda a vivermos por este foco, a fim de que possamos agradar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Walter.